Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e uma grande possibilidade de valorização nas ações da empresa. Pessoal, existe aqui um estudo por trás que pode fazer a Petrobras triplicar na cotação, ou seja, se valorizar até os R$ 100. Isso mesmo que você ouviu. Fora também grandes dividendos que podem acontecer aqui na empresa. E você, investidor de Petrobras, pode se beneficiar duplamente com bons dividendos e grande potencial de multiplicação de capital. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês saberem qual é esse grande segredo escondido que o mercado não quer que você saiba aqui nas ações da Petrobras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras representa 6,97% da carteira total. A posição nela deu uma diminuída, mas é porque eu acabei fazendo novos aportes aqui em outras ações, como o BB Seguridade e também o Itaú, tá? Então foi por isso que a BB Seguridade deu aqui uma alta na carteira e a Petrobras deu uma queda, não por conta de que eu vendi nada, longe disso, pessoal, na verdade quero comprar mais, tá? Mas sim porque eu acabei aí, consequentemente, deixando de aportar um pouco para focar em outras ações. De qualquer forma, pessoal, a Petrobras para mim está muito, mas muitíssima descontada, tá? Primeiro a gente precisa entender um pouco o que é a Petrobras. A empresa, ela é líder, tá? Na composição de petróleo. Perceba que o petróleo representa grande parte da receita da Petrobras e os seus derivados, como o diesel e a gasolina. Por isso que quando você acompanha a Petrobras, você precisa ficar vidrado no preço do barril do petróleo. Hoje o petróleo está cotado aí na região dos $64 o barril, já teve uma queda bem substancial em relação ao seu último topo, que foi aqui, né, na faixa de $120 o barril. A desvalorização já supera mais de 30% em ali aproximadamente 3 anos. Mas por quê, pessoal? Porque naquele período a gente teve um boom de commodities aqui no Brasil, né? Um rally ali de commodities muito alto, de 2020 para 2023. Perceba que as commodities valorizaram fortemente. A Petrobras se beneficiou triplamente nesse período, pagando bons dividendos e se valorizando aí fortemente na cotação. Porém, existe um ponto muito positivo na Petrobras. Mesmo com a desvalorização recente do barril do petróleo, a empresa ela tem um custo médio por extração extremamente baixo, denotando de que para ela ter prejuízo hoje, o preço do barril precisaria cair abaixo dos $28. Probabilidade disso acontecer é bastante nula, tá? Até porque isso inviabilizaria a produção global de petróleo no mundo todo. Qualquer commodity, pessoal, existe um limite de queda. O mercado não deixa cair aqui em certas regiões, porque se cair, todas as petrolíferas, todas as empresas que atuam nessas commodities vão ser prejudicadas em massa. E como o mundo precisa de exportações, importações, a economia precisa funcionar, o mercado vai ser obrigado a injetar liquidez para que essa commodity volte a subir novamente, volte pelo menos a trazer um resultado em linha, tá? Não em alta, mas pelo menos levemente aí saudável. Então hoje temos uma Petrobras muito protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Fora que temos aqui, ó, uma dívida líquida extremamente controlada. Uma dívida na faixa de 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então isso aqui traz para a empresa uma previsibilidade muito grande para o investidor, tá? Detalhe que hoje ela está sendo negociada a um EV/EBITDA na faixa de apenas 4 vezes, pessoal. Sabe o que isso significa? Significa que para a Petrobras atingir pelo menos a média histórica dela de EV sobre EBITDA, as ações precisariam se valorizar fortemente. Porque vejam só, hoje ela cotada ali tendo um EBITDA por ano de 200 bi, cotada por pelo menos 7,57, temos consequentemente, tá? Descontando a dívida líquida, temos aí um potencial de valorização aproximado de 197%. Isso para a Petrobras ser cotada apenas pelo seu EV
sobre EBITDA médio. E quer ver então outro cálculo, ó, quando a gente pega esse EBITDA, supondo aqui que a Petrobras está muito barato, ó, pegando esse EBITDA anual que a empresa tem reportado para o acionista, temos aqui um EBITDA por ação muito barato, ó, 200 bi dividido por 12,89, temos um EBITDA por ação de 15, então 22,5 vezes 15 e vezes aqui valor patrimonial de 31, preço justo das ações de R$ 102 reais. Dividido pelo preço atual de 30, temos um potencial de alta de 240% nas ações da Petrobras. Salientando de que se a gente engatar um mercado de alta, tanto de commodities, né, bolsa em alta, eu acredito sim que Petrobras poderia multiplicar o seu capital em muitas vezes. E detalhe que o carrego com dividendos na empresa segue muito bom, pessoal. 17% aqui de yield, o yield prospectivo da empresa tende a ser ainda mais elevado. Por quê? Considerando esses 200 bi de EBITDA, claro, o fluxo de caixa livre, né, FCL. Então, somando o mínimo que a empresa paga, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga pelo menos um mínimo de 21 bilhões de reais em dividendos, que no dólar hoje dá o equivalente a 4 bilhões de dólares, tá? Então, pegando aqui, ó, 21 bilhões de reais, tá? Vezes 2, podemos ter um dividendo mínimo na Petrobras médio de 10% ao ano. Então, olha só como a empresa poderia estar barata. Ela poderia pagar 10,5% ao ano em proventos na perpetuidade. E detalhe, tá? Ela cresce a uma taxa média muito boa. 1 menos payout vezes ROI. O ROIC médio da Petrobras é de 13,5%, denotando de que o seu crescimento no lucro médio fica de 9,45% ao ano. Somado isso a um dividendo de 10,5% na perpetuidade e mais um reinvestimento de 3% ao ano, temos um potencial de retorno nas ações de 22% ao ano na média. E será que a Petrobras entregou isso ou eu tô viajando na maionese? Pessoal, não, tá? Ela entregou um retorno de 1000% nos últimos 10 anos. Sabe quanto isso aqui significa em taxa anual composta? Você receber 1035% em apenas 10 anos simboliza uma rentabilidade de 27,5% ao ano, superando até mesmo a rentabilidade que eu passei aqui para vocês na calculadora provável na Petrobras para os próximos 10 anos, que pode ser de 22,95% ao ano. Se você conseguir na Petro 22,95% ao ano, se você tiver um capital de 100 mil investidos, tá? E vamos supor que você ficasse aplicando lá, sei lá, R$1.000 por mês garantidos aqui na Petrobras, em 10 anos você teria um patrimônio de 1,1 milhão de reais. Quer dizer, você já se tornou milionário somente com ações da Petrobras. E se ela replicar esse crescimento em 15 anos, você poderia ter, tá? 3,1 milhões de reais. Então, olha só que é uma empresa bastante multiplicadora de capital. Muitas pessoas querem aí PetroRio, PetroRecôncavo, mas aí é que tá. A Petrobras, ela pode te trazer uma previsibilidade muito mais elevada, tá? Do que uma PetroRio, uma Recôncavo, que tem um custo de extração bem maior, vai te dar bem mais dor de cabeça e ainda por cima vai te trazer, consequentemente, tá? Uma rentabilidade bem acima da média. O mais interessante, pessoal, é que usando o próprio indicador aqui, tanto do Graham e do Peter Lynch, a empresa tá barata, porque pelo do Peter Lynch, eu pego o ratio, né? Você pega ali, ó, basicamente o EV sobre EBITDA médio da empresa e divide aqui, ó, consequentemente pela taxa média de crescimento anual. A taxa média da Petro fica em 9,4% ao ano na média. Então nós temos um PEG ratio de 0,43, denotando de que a ação tá barato. O Peter Lynch falava que ali abaixo de 1 é uma grande oportunidade, tá? E hoje Petrobras é uma das ações mais baratas da bolsa. Pelo indicador do Buffett, a gente também vê uma empresa barata. Ele exige um retorno mínimo ali de 12% ao ano na média. E a Petrobras, quanto será que ela cresceu? Como eu falei, 9% ao ano. Então se eu usar 12, né, menos aqui 9, temos então 3. E quanto de LPA que a empresa tem? Lucro por ação? 6. Então 6, né? Dividido, consequentemente aqui, por 3, 0,03. Temos aqui preço justo pela lógica do Buffett de R$200. Que dividido pelo preço atual da ação a 30, pela lógica do Buffett, a Petrobras deveria subir uns 566% na cotação. É possível? É possível. Provável? Olha, não digo que é tão provável. Por ser uma estatal, não acho que o mercado vai jogar a ação em 500% no curto prazo. Esse retorno pode ser obtido no longo prazo, tá? Para a empresa subir 500% em um ano, a gente precisaria ter um fluxo de capital maior do que o de 2008, tá? Só para você ter ideia, a bolsa em 2008 subiu muito. Se a gente pegar aqui, ó, o próprio Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui no Brasil, a gente percebe que, consequentemente, se você acompanhar a cotação real do maior índice de ações do Brasil, olha só o que aconteceu aqui, ó.
em 2004, ó, o Ibovespa em 2004, ele tinha aqui 13 mil pontos. De 2004 para 2007, de 13 mil pontos ele subiu para 63 mil pontos. Então, tivemos uma multiplicação do Ibovespa em apenas 4 anos, tá? Aproximada de 384%, onde muitas blue chips, empresas de grande capitalização de mercado, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Petrobras subiram mais aí de 500% no período. O Banco do Brasil subiu 1.200%, Petrobras 1.000%, Itaú chegou a subir 400%, tá? Então perceba que nesses booms que acontecem na bolsa, você pode se tornar multimilionário. Uma Petrobras da vida, que tem um risco um pouco mais elevado, poderia te trazer um potencial de retorno bem mais expressivo. Mas aqui, por que o Ibovespa subiu tudo isso? Tem uma explicação? É claro que tem. Tivemos dois fatores ultra positivos para que a bolsa tivesse toda essa apreciação, né? Por quê? Primeiro ponto, queda do juro. O juro nessa época caiu para 2% ao ano, tá? Então perceba que o juro teve uma queda bem elevada. Isso atraiu mais fluxo de capital estrangeiro aqui para o Brasil e decréscimo do dólar. O dólar caiu bastante. Porque quando a gente tem uma entrada de capital estrangeiro no Brasil, o dólar, consequentemente, ele se torna aí menos escasso, mais abundante. Então a moeda ela tende a se desvalorizar. O mesmo também ocorre quando a gente tem uma saída de capital estrangeiro do Brasil, o dólar se torna mais escasso, a moeda se torna mais ali com menos procura, mais escassa em geral, né? Como eu disse para vocês, isso faz com que a moeda se aprecie, que é o que tem acontecido agora. Então existe sim uma correlação positiva, negativa entre dólar e bolsa. Quando a bolsa cai, o dólar tende a subir e quando a bolsa sobe, o dólar tende a cair, justamente por essa entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil, e isso beneficia a bolsa. Outro fator que fez a bolsa ter essa disparada no ano de 2004 a 2008 foi por conta de um boom de commodities. Tanto petróleo, soja, milho, tá? Minério de ferro tiveram uma valorização bem acima da média nessa época. Então o Brasil teve um boom de commodities nessa época, então várias ações se beneficiaram. Olha o que aconteceu em 2016, outro ciclo de boom na bolsa, tá? Mais uma vez, boom de commodities e também queda no juro, já que a queda no juro tende a beneficiar o mercado de commodities. Quando a gente tem uma queda de juro, a gente tem uma maior procura por commodities, né? Margens melhores, então, consequentemente, a queda de juros só tende a beneficiar todo mundo. E de 2016, que foi o último ciclo de alta do Ibovespa, perceba que ele saiu ali, ó, de uma precificação de 43 mil pontos para essa faixa de último topo de 126 mil pontos. Então 126 dividido por 43, tivemos uma multiplicação na bolsa de 193%. E várias ações subiram além disso. O Banco do Brasil subiu 500%, o Itaú subiu 200%, Petrobras entregou um retorno de 500% só em valorização. Então perceba que é muito importante você saber os momentos de pegar. E aparentemente o momento está se repetindo, tá? Nominalmente você acha que a bolsa tá cara. Mas posso te falar uma coisa? Quando a gente olha hoje o juro real brasileiro, está em 15% ao ano, pessoal. Commodities segue caindo a uma velocidade bem expressiva. A gente está repetindo o ciclo de 2016. Imagina se a bolsa tem um novo ciclo de alta. Será que pode superar de 2008? Ninguém sabe. Mas eu só sei uma coisa, tá? Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Vamos supor que a carteira do canal tivesse um desempenho parecido, como aconteceu no ano de 2004 a 2008, onde várias empresas subiram mais de 1000%. A rentabilidade total poderia ficar em 1.500%, superando, considerando dividendos. Hoje a carteira do canal, tendo ali, ó, quase 200 mil investidos, tá? A carteira, consequentemente, subindo ali basicamente os 1.500%, poderia atingir um patrimônio de quase 3 milhões de reais, tá? Então perceba que eu já poderia me tornar milionário somente com um ciclo de alta que acontecesse na Bolsa de Valores. Então, ninguém sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. Essa é a questão, tá? Você não sabe quando, a hora exata, mas você sabe que uma hora isso vai acontecer. E se a gente observar um padrão, né, tanto em empresas de commodities, bolsa, a gente percebe que esses ciclos acontecem de 5 em 6 anos. Então se você tem... E eu espero que a bolsa continue em baixa, tá? Eu não quero que suba, para que eu tenha mais tempo de acumular. Imagina se eu acumulo um patrimônio aqui na faixa de 300 mil. Se eu colocar 300 mil, olha, vocês acham que não faz diferença? É claro que faz, tá? Ó, 300 mil, somando uma rentabilidade de 1.500%, isso me dá um capital de quase 5 milhões de reais. Eu tenho 2 milhões a mais por ter 100 mil a mais. Porque a multiplicação, ela vai acontecer
sobre o montante total de capital investido, tá? Fora a quantidade de ações, dividendos, né? Então é muito importante que você acumule muitas ações quando os preços estão baixos. Então vocês têm que torcer, pessoal, para que tudo continue indo ruim. Selic em alta, commodities em baixa, bolsa em queda, empresas reportando resultados fracos. Então eu enxergo esse cenário como paraíso para acumular boas ações. E quando esse cenário de bonança vem, aí é só alegria. A gente vê nosso capital se multiplicando e várias vezes no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, traga um potencial de retorno mais elevado sem ter tanto trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês ficarem comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza e você ainda tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, totalmente automatizada, a cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, podendo trazer aí consequentemente para você um potencial de rentabilidade, previsibilidade e assertividade bem acima da média. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Então olha só que legal, pessoal. Só benefício de qualidade aí para vocês, tá? Outro ponto também. Tá bom, você deve estar se perguntando agora. Tá bom, Pablo, onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, pessoal, que você consegue ter acesso a outros produtos, como planilha de ações dos Estados Unidos e também o meu curso Rumo à Liberdade Financeira. E para você que ficou comigo até o final deste vídeo, o grande fator de crescimento na Petrobras é o que a gente chama de margem equatorial, que poderia ser um novo pré-sal aqui para a empresa dobrar a capacidade de produção. Então, Petro poderia gerar um valor até mesmo maior do que a gente espera. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, sigo com a empresa na carteira e acredito sim que vai ser uma carteira muito vencedora. E eu espero poder comprar mais Petrobras. Se ela se manter nesses preços de 29 a 30 reais, eu vou aumentando ainda mais a minha posição gradativamente. Fora que eu vou receber dividendos do Banco do Brasil, da BR Partners, do Banco Itaú, da BB Seguridade, da Vale. E se eu pegar todos esses proventos e colocar na Petrobras, isso também seria bastante possível, tá? Mas tudo vai depender, obviamente, dos preços e de minha meta em quantidade de ações aqui nessa carteira. Até porque eu penso a longo prazo, eu não tenho pensamento de curto prazo, tá? Essa é a questão. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!